O professor de economia na Universidade de Iowa, Estados Unidos, o Luciano de Castro, analisou a postura da mídia brasileira em relação à batalha entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. De um lado, o ministro do Supremo Tribunal Federal impõe censura sobre cidadãos brasileiros. Do outro, o dono do Twitter, X, o acusa de infringir a Constituição. E aí o que o professor diz? Diante disso, formadores de opinião têm de escolher de que lado ficar e quem defender, escreveu Castro ao jornal Folha de São Paulo, no artigo Musk versus Moraes, o certo e o estratégico. Para o professor, apoiar a investigação contra o ministro deveria ser unanimidade na imprensa. Ele diz que muitos estão apostando na defesa do ministro da corte, mas esta parece ser uma posição moral e estrategicamente equivocada, diz ele. Ao justificar seu ponto de vista, o economista parte da premissa de que existem fortes indícios de excessos por parte de Moraes. O professor, no jornal Folha de São Paulo, explica que a Constituição veda toda e qualquer censura e cita os artigos. Apesar disso, o ministro da Corte mandou suspender dezenas de perfis em redes sociais. Isso já torna as acusações de Musk bastante plausíveis, o que pede uma correção, diz ele. Para o professor, uma democracia precisa coibir autoritarismos ilegais. Apenas sociedades em estado de degeneração são incapazes de corrigir os excessos de quem exerce uma função pública, alertou. O especialista afirma ainda que muitos formadores de opinião se levantaram para desqualificar as acusações de Elon Musk. São os militantes de esquerda, né, nas bancadas aí de jornais e tal. A justificativa de que ele seria mimado, bilionário ou estrangeiro não é razoável, diz o professor. Argumentos baseados na ética e na moral parecem não ter mais relevância num país em que apenas o fla-flu político importa, condenou. Diz que a imprensa deve cobrar apuração aos jornalistas brasileiros. Ele diz que os profissionais que cobrarem uma investigação sobre as acusações de Elon Musk não irão prejudicar em nada o status quo. Pelo contrário, ganharão credibilidade e respeito perante a opinião pública e poderão apresentar-se como independentes e confiáveis. Castro reitera que se o desenrolar dos fatos levar à queda do ministro, os que tiverem defendido a investigação serão reconhecidos como líderes de uma elite esclarecida e despontarão como defensores de instituições sólidas. E olha, você entender a vergonhosa situação do Brasil, agora, nas últimas horas, a notícia. Paquistão. Paquistão vive uma governança muito ruim, instável. Não é um exemplo para ninguém. Poderia dizer que é uma governança em degeneração. Vem lá dos problemas da ditadura, 2008, 2009, sequências de períodos ditatoriais, as conexões com o terrorismo ligados aí, por exemplo, até a Bin Laden, de uma certa forma, Afeganistão e companhia, Talibã e tal, essas intrigas entre eles também lá, entre um país e outro, uma área e outra. E aí o Paquistão, o que faz? Tiveram eleição por lá. Simplesmente agora, Twitter bloqueado. Derrubaram o Twitter no Paquistão, o X, de Elon Musk. Por quê? Porque o governo local deve ter uma espécie aí desse brasileiro ali, né? E tal, não vou citar o nome, que está fazendo esse serviço lá, dizendo que a rede social foi usada pelo povo do Paquistão para atacar o sistema eleitoral, para atacar o governo, para disseminar desinformação. Então o que fez? Derrubou o Twitter no Paquistão. E aí você tem Coreia do Norte, tem a China, você tem... Olha, não dá nem para comentar, mas é tão feia a coisa nessa ameaça contra o X, o Twitter, que nem a Venezuela derrubou ainda a rede social, nem Nicarágua derrubou a rede social. Então você vê como fica feio para um país falar em bloquear e dizer a Anatel está de prontidão.